Bom dia, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes. Fica o bom dia, mas serve também como boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver nos acompanhando, nos alcançando aqui. Esta é mais uma edição do programa Paz e Bem, gravado na véspera, na quinta-feira, 23 de maio de 2024, mas ele vai ao ar, como acontece com a minha participação no programa Paz e Bem, toda sexta-feira a partir das 6 da manhã, e aí, a partir daí, enquanto houver internet, você pode assistir. Programa Paz e Bem número 2018, já impressionante, indo ao ar a partir, então, das 6 da manhã, desta 24 de maio de 2024. Sempre fiz o programa ao vivo, mas de 2 anos para cá. Com a minha participação no Fórum Café, os horários não ficaram mais compatíveis. Bom, alegria grande na presença de cada pessoa, cada um que chega aqui para participar dessa conversa. Tem um convidado muito, muito especial. Olha, eu sempre quis dialogar com ele, nunca consegui, nunca tivemos esse contato. Agora a coisa juntou, casou, deu certo, deu liga, deu cola. Então, grande alegria. Vamos ter com a gente hoje aqui nesse programa o Frei e Padre Carmelita, Frei Gilvander Luiz Moreira, ele que é um grande líder dessa jornada da espiritualidade plural, da espiritualidade aberta para o cosmos, da espiritualidade aberta para a vida, da espiritualidade aberta para o diálogo, e alguém com uma grande presença também nas mídias, né? Especialmente as mídias digitais. Um comunicador de mão cheíssima, que é fundamental para que a boa nova se espalhe por todos os cantos. Frei Gilvander, chega mais. Os Carmelita. Olá, Lopes. É uma alegria muito grande, meu irmão, uma grande responsabilidade estar com você aqui. Eu o admiro desde que eu ouvi falar Mauro Lopes, falei que beleza. Depois, quando eu vi que você criou esse programa aí, Paz e Bem, parece que já está quase com umas 2.000 edições, não é? 2.000. Hoje é o programa 2018 já. Esse programa foi criado, interessante, logo depois da eleição do Bolsonaro. Eu fiquei muito impactado com aquela eleição dele, em que eles chegaram, né, parecia que só tinha uma espiritualidade no país, que era a espiritualidade da extrema-direita. Eu falei, não é possível. Nós precisamos colocar outro caminho de espiritualidade, que é uma espiritualidade plural. E aí surgiu o Paz e Bem. Eu fazia sozinho no começo, hoje é um grupo grande de pessoas que faz, muito, muito importante para nós, para cada um dos que fazemos e assistem esta presença. Frei Gilvander, você é um frei, um irmão e padre carmelita. Há quanto tempo? Olha, eu sou padre há 29 anos e frei há 39 anos. Legal. Sou da Ordem dos Carmelitas, tenho a alegria e a responsabilidade de estar na mesma província do nosso querido Frei Carlos Mestres, que nos ajuda muito a ler e interpretar os textos bíblicos numa perspectiva libertadora, ecumênica, macroecumênica, militante, transformadora, né? Estou falando a partir de Belo Horizonte, né? Aqui em Minas Gerais, há mais de 30 anos, eu contribuo na assessoria do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos e também acompanho a luta do Sem Terra, do campesinato, dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, pela Comissão Pastoral da Terra. Os carmelitas têm uma longa tradição, né, de jornada com os pobres, né? Realmente é uma longa tradição aqui no Brasil. E você tem 2 ramos dos carmelitas, não é isso, né? Os carmelitas calçados e os descalços, não é isso? Exatamente. Nós somos dos chamados carmelitas da antiga observância, somos calçados, né? Se bem que se eu pudesse andar só de sandália havaiana, eu preferia, porque eu acho que eu sou contra todo e qualquer aprisionamento. Inclusive, quando eu vejo por aí muitos pés aprisionados por salto alto, por sapatos apertados, os pés estão clamando por liberdade. Mas eu sou dos carmelitas, pertenço, né, aos freis carmelitas da antiga observância, chamado também de calçados, né? Chegamos no Brasil a partir de Olinda desde 1580. Então, já para mais de 400 anos, os frades carmelitas têm presença no nosso querido Brasil.
Se você quer conhecer mais de espiritualidade carmelita, espiritualidade clássica carmelita, tem que ler João da Cruz. São João da Cruz realmente virou do avesso quando li. Santa Teresa, Elizabeth da Trindade, fantástica também, maravilhosa, né? Teresa de Lisieux. Então tem toda uma trajetória de espiritualidade muito marcante. E aqui no Brasil, você, Frei Carlos Mestre, são dois fundamentais nessa trajetória, né? E também, Mauro Lopes, já que nós vivemos agora sob as agruras dessa investida da extrema-direita dos fascistas, na espiritualidade carmelitana, nós temos também a grande alegria de termos a companhia de Edith Stein e Tito Brandsma, né? Ambos que sofreram as agruras e foram mortos em campos de concentração nazista, mas que nos deixou assim, um legado de espiritualidade libertadora e profética, né? Doaram suas vidas denunciando e questionando o totalitarismo fascista e nazista, né? Como sendo uma máquina brutal de moer vidas, né? Frei Giovanni, você fez menção ao Sem Terra. Um carmelita. Tivemos também, não podemos esquecer, o grande Frei Caneca. Sim, né? Claro. Frei Caneca, que foi fuzilado aí no centro de Recife, né? Que foi um dos grandes líderes da Revolução Pernambucana, da Confederação do Equador, que lutava contra a monarquia, né? E para que os direitos humanos fundamentais dos povos brasileiros fossem respeitados. Isso aí, fundamental, Frei Caneca. Frei Giovanni, você fez menção aos camponeses, ao Sem Terra, né, a luta agrária, e a gente... E falar de campo quer dizer falar de meio ambiente. A gente está em meio a uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil, que não é castigo de Deus, né? Não, gente, tem causas muito humanas, muito concretas nessa tragédia. E eu sei que é um tema da sua jornada, exatamente essa questão da crise ambiental. Qual o seu olhar para a crise ambiental? Olha, Mauro, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? E a gente precisa analisar da forma mais profunda e crítica e criativa, né, as agruras e as injustiças que estamos passando. Entre as várias crises, a crise ambiental hoje está ensurdecedora, né? Aqui em Minas Gerais, nós estamos padecendo a brutalidade que as mineradoras, né, lideradas pela grande mineradora Vale S.A., né, que espalharam em mais de 200 municípios de Minas Gerais as sirenes, né, e das ameaças de barragem, as plaquinhas assim, cuidado, zona de perigo, tal. E volta e meia vê sirenes aí sonando às 2, 3 da madrugada, expulsando comunidades que estão abaixo de barragens. Mas hoje para além das mudanças climáticas, hoje está convencionado e pacificado no mundo científico, né, com milhares de cientistas e os povos sentindo no próprio corpo, que nós estamos no meio de uma emergência climática. E aí as sirenes da emergência climática estão gritando de uma forma estridente, né? Eu, semana passada, Mauro, tive até que escrever um pequeno textozinho refutando, eu fiquei muito indignado ao receber alguns pequenos vídeos de alguns padres jovens aí, totalmente leigos em filosofia, leigo em teologia, leigo em ciências humanas e sociais, né? Por exemplo, atribuindo uma fake news gravíssima, que é assim, desviar o foco das causas reais da tragédia socioambiental que acontece no nosso querido estado do Rio Grande do Sul, colocando a culpa nas religiões afro, né? Como se fosse questão de macumba, secularismo e tudo, né? E isso é de uma gravidade brutal, porque promove uma dupla brutal violência. A primeira, que você culpabiliza povos e comunidades tradicionais, né? Eu estou ultimamente lendo, assim,
por exemplo, esse livro aqui do nosso querido Marcelo Barros, né, Os Segredos do Nosso Encanto, né, o que a fé cristã precisa aprender com as espiritualidades indígenas e negras. Então, a primeira violência que causa é assim, você demonizar e satanizar as religiões de matriz africana e, muitas vezes, também as religiões de matriz originária dos queridos povos originários, povos indígenas, né? Hoje, pela Comissão Pastoral da Terra, no querido estado de Minas Gerais, a luta nossa por acesso à terra, pela democratização da terra, por preservação ambiental, luta para frear a ganância sem fim das mineradoras, eu tenho aprendido muito e convivido muito com pessoas e povos e lideranças religiosas do candomblé, da umbanda, né, da macumba, do espiritismo e também dos queridos povos originários, povos indígenas, e eles têm uma espiritualidade maravilhosa, profundamente inspiradora nesses tempos, dizendo, olha, a natureza é sagrada, né? Os espíritos estão nas águas, nos rios, na floresta, né? Então, ajuda a gente a resgatar a fina flor lá da primeira página da Bíblia, onde mostra, assim, num poema, né, mostrando que toda a criação e todas as criaturas são boas, muito boas, belezas sagradas, quer dizer, sacralidade. Agora, quando vem alguém de uma forma profundamente irresponsável e criminosa também, né? Fiquei feliz porque o Ministério Público Federal agora vai processar esse padreco aí, que é responsável, comete essa injustiça. E a outra grande violência que esse tipo de discurso acaba caindo é porque cria uma cortina de fumaça e ofusca ou esconde as verdadeiras causas que estão causando essas mudanças climáticas e nos empurrando, né, assim, encurralando a humanidade para um apocalipse, não conforme o Deus da vida invocado sob tantos nomes quer, mas por causa dessa devastação brutal da natureza, né? Isso já está por demais comprovado, né? Eu que nasci no noroeste de Minas Gerais, eu estou com 60 anos de idade, mas eu lembro quando eu era criança, nós vivíamos num paraíso terrestre no noroeste de Minas Gerais. Todo ano, meses de dezembro, janeiro, chovia de forma invernada assim, a semana inteira, 15 dias, às vezes até um mês inteiro chovendo, e por todo lugar que a gente andava, eram os córregos, os rios, as grotas, tudo cheio de água, né? Eram as lagoas, os mananciais, o cerrado. Se a gente podia ficar um mês, dois, no meio, dentro do cerrado, que a gente não passava fome, que só os frutos do cerrado alimentavam a população, né? E aí, passado 60 anos, a gente vê hoje o cerrado brasileiro, né, que existia em 14 estados, quase totalmente devastado por esse agronegócio, sob o signo dessas monoculturas profundamente brutais, né, que vão desertificando os territórios, né? E nessa famigerada proposta e projeto do agronegócio, né, com o uso indiscriminado de agrotóxicos, né, contaminando a terra, as águas, o ar, a alimentação do povo, né? Muitas vezes com trabalho escravo, né? Nós da Comissão Pastoral da Terra, desde já mais de 35 anos, tocamos numa campanha permanente contra o trabalho escravo. Então, está claríssimo hoje, para mim, Mauro, que a emergência climática e essa devastação ambiental brutal que nós tocamos no Brasil hoje, infelizmente, ela está ancorada no aprisionamento e no cativeiro da terra, né? Já são 524 anos em que a terra brasileira está aprisionada. E eu fiz uma pesquisa de doutorado pesquisando sobre a luta pela terra a partir de Minas Gerais, né? Por exemplo, um livro que eu acho que deve ser livro de cabeceira, eu brinco com as pessoas que quem não lê não vai entrar no céu, um livro daquele sociólogo José de Souza Martins, O Cativeiro da Terra, né? E aí, se a gente for olhar os 500 anos do Brasil, vem esse aprisionamento da terra. Então, no Brasil, o capitalismo não é apenas o capital oprimindo a força de trabalho, mas
o capital, e o grande capital de forma especial, não apenas explora, mas superexplora a mão de obra, a dignidade humana, mas isso é ancorado no cativeiro da terra, né? Então, é um absurdo a gente ter no Brasil a não realização da reforma agrária, e a gente vê uma luta assim brutal do agronegócio e do centro e da extrema-direita no Congresso Nacional, assim, impedindo a todo custo a democratização do acesso à terra. A gente fala na CPT que assim, a reforma agrária não é panaceia para todas as injustiças do Brasil, mas enquanto não acontecer uma revolução agrária no sentido de partilhar e socializar a terra no Brasil, né, fazendo reforma agrária popular, né, identificando e demarcando os territórios dos povos originários, né, e dos povos e comunidades tradicionais, nós não teremos solução para a gente ter uma sociedade justa economicamente, solidária socialmente e responsável ecologicamente. Né, Mauro? Interessante, né? Está aí o livro, para quem não conhece, não leu, quiser ler, O Cativeiro da Terra, de José de Souza Martins. São dezenas de edições já do livro, né, ao longo dos anos, realmente indispensável. Há uma questão que você fala sempre, né, Frei Wander, que é a base da crise, a base da fome é a injustiça social. E da mesma maneira você tem dito que a base da crise climática é a injustiça ambiental e a injustiça agrária. Né? Então, portanto, ela remete para a ideia de quais são as causas, né, desse cenário. Exatamente, Mauro, porque hoje está comprovado, nós com uma luta hercúlea em mais de quase cerca de 50 anos lutando pela reforma agrária, nós temos no Brasil hoje 1 milhão de famílias assentadas, né, o MST com a metade, cerca de 500 mil famílias assentadas, e temos a resistência também dos 305 povos indígenas e mais de 350 povos e comunidades tradicionais que resistem. E aí já está comprovado, aonde tem a agricultura familiar, os assentados da reforma agrária, desse menos de 1% que foi feito de reforma agrária no Brasil, e onde tem os povos e comunidades tradicionais, tem muito mais preservação ambiental, tem muito mais geração de renda, tem produção de alimentos saudáveis, que alimenta as feiras das cidades, principalmente cidades do interior, né? Tem muito mais geração de emprego, né? Hoje, quando se assenta uma família, você gera emprego para 3, 4 pessoas, e depois freia essa avalanche do agronegócio. Então, assim, é uma mentira, uma fake news brutal, toda essa louvação, que inclusive patrocinada aí na supermídia do Brasil, como se o agronegócio fosse top. Não, o agronegócio ele é brutalmente violento e injusto por vários motivos. Primeiro, porque mantém aquele projeto há 524 anos do Brasil como se fosse uma grande fazendona, produtora de matérias-primas para exportação. Então, continua aquele lema da ditadura militar que importa exportar, né? Aí, exportar a que preço? Vende por um preço barato, porque hoje no mercado internacional uma tonelada de água vale muito mais do que uma tonelada de ferro. Segundo, com uma devastação ambiental brutal, porque já está comprovado que quando você passa o trator e acaba com o cerrado, com o Pantanal, vai comendo brutalmente a Amazônia, a Caatinga e tudo, você deixa atrás territórios desertificados, né? Depois, você continua fomentando o êxodo rural, né? Nos últimos 70 anos, assim, inverteu. Hoje nós temos quase 90% da população do Brasil vivendo na cidade. Isso é um absurdo. A incidência de trabalho escravo continua. E depois, uma grande injustiça, já está comprovado. Por exemplo, depois da criação daquela famigerada Lei Candir, lá da época do FHC, do PSDB, né, 1998, que isentou de ICMS
as commodities para exportação, e aí todos esses celulose, café, né, e a cana, e depois também os minérios, tudo, não paga. E aí, mais de 25 anos, já foi feita as contas, são mais de 700 bilhões de reais que o Estado brasileiro deveria arrecadar de ICMS, não arrecadou. Aqui em Minas Gerais, agora, nós vemos o Estado de Minas Gerais às voltas, com uma dívida com o governo federal da ordem de mais de 160 bilhões de reais. A gente vai fazer as contas, nos últimos 27 anos, as mineradoras deixaram de pagar em ICMS, só em Minas Gerais, mais de 170 bilhões de reais. O ano passado, por exemplo, 2023, para toda a lote da exportação de soja, os agronegociantes deixaram de pagar 60 bilhões de dólares em ICMS. Então, quer dizer, o agronegócio é uma mentira salafrária dizer que ele alavanca a economia, mas ele com um preço brutal. Primeiro, com esse subsídio todo, não pagando impostos. Depois, desertificando os territórios. Depois, inviabilizando a demarcação dos territórios dos povos e comunidades tradicionais. Então, se você for ser sensato assim, olhar numa perspectiva de projeto de sociedade de médio e longo prazo, nós estamos caminhando para a morte, né? Não, loucura. E uma questão interessante, quem acho que ressignificou essa temática toda foi o Papa Francisco, logo no começo do seu papado, em 2015, né? Ele foi eleito em 2013 e 2015, quando lançou a encíclica Laudato Si, talvez o maior tratado sobre meio ambiente do novo século. E é interessante porque não é que ele cria um paradigma, né? Francisco recupera um paradigma que as culturas ancestrais, as culturas tradicionais, aqui no Brasil a gente assiste isso, os povos indígenas, os quilombolas, como os sem terra, que ele passa a considerar a terra e tudo que nela, ou tem uma expressão bíblica, né? Tudo que vive nela vive e respira, como seres. Então, ele vai dizer assim, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que, e aí ele vai usar uma citação de Romanos, geme e sofre as dores do parto. Ou seja, durante todo o século XX, o capitalismo foi transformando tudo que vive e respira em mercadoria. A água virou mercadoria, né? Os campos, mercadoria, os frutos, os animais. E o Papa está dizendo, não, nada disso é mercadoria. Tudo isso é ser, e ser de direito. Um rio é um ser que vive e respira e tem seus direitos, assim como os campos, as florestas, os povos indígenas, que é uma concepção muito interessante dos povos indígenas. Não existe a separação entre o homem e a natureza. Não, o homem está integrado à natureza, né? A natureza é um composto de vários seres, entre eles o ser humano. Então, parece que essa concepção que Francisco recuperou na Laudato Si é crucial para mudar o paradigma, né? Exatamente, Mauro. O nosso querido Papa Francisco, né, um verdadeiro bom pastor, um autêntico profeta nessa hora tão crucial da humanidade, né? Vem resgatando, e isso é uma verdadeira espiritualidade, né? Espiritualidade no sentido de que aquele espírito mais profundo que nos move. Não é espiritualismo, não é moralismo, não é crendices, acreditar em dogmas e tudo, mas é um espírito mais profundo que... Eu acho que a humanidade, nós só teremos futuro se a gente, de fato, acolher isso que já está configurado em vários países do mundo, né? Canadá, no Equador, na Bolívia e vários outros, né? Que a natureza tem direitos. Então, a natureza não é uma coisa. Está lá na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1. A natureza é sagrada, né? A terra é mãe, a terra é sagrada, a terra é viva, é fonte de vida. Né? Outro dia, Mauro, eu fiquei muito comovido quando alguém soltou uma imagem aí, de não sei se é
satélite, de onde é que é, assim, mostrar a Terra voando, como se fosse um avião. Então, no movimento de rotação e no movimento de translação, aquela nave. Então, nós fazemos parte de um grande ser vivo, né? Então, é imprescindível a gente resgatar o amor, a veneração, o respeito, o encantamento para com a Terra. A Terra não é coisa. Eu fico indignado quando eu vejo as pessoas tratarem a Terra como se fosse mercadoria, né? Na Bíblia isso é muito forte. A Terra pertence a Deus, quando diz assim, a Terra é para ser usufruto da humanidade, de todos os outros seres vivos, né? A semana passada, nós estávamos numa reunião aqui com a comunidade quilombola do Manzo, que é um dos vários quilombos que tem aqui em Belo Horizonte. Aí a Macota Kidoyalê, que é uma guerreira quilombola, ela contava mais ou menos, fazendo memória da luta do Quilombo Manzo aqui em Belo Horizonte, ela contava assim, a nossa avó, a nossa mãe ocupou o terreno aqui, mas nós já estamos aqui há mais de 100 anos, mas não se preocupou em rumar essa história de escritura da terra, nem de registrar, porque para nós isso é um negócio esquisito, muito esdrúxulo, pensar que nós somos donos da terra. Aí dizia assim, não, a terra é que é dona de nós, né? Tanto está nas espiritualidades afro e também nas indígenas, que quando a gente morre, a gente é devolvido para a mãe terra. Então, a terra é que é nossa dona. Então, essa história de dizer que nós somos donos da terra, né? Tem um grande, também advogado popular, ajudou muito no Rio de Janeiro, que ele diz assim, hoje se convenciona que para a gente ter a noção de ser propriedade, você tem que ter a posse e a escritura, né? O documento, e registrar no cartório. Falou, essa noção de propriedade da terra, isso é uma coisa recentíssima na história da humanidade. É do século XVI para cá, com o fruto do iluminismo e de exacerbação do individualismo. Aí não, você tem direito a ir e vir, direito à propriedade e tal. Não, mas se a gente vai ver na história milenar dos povos, o que vale é a posse, né? E nós devemos apenas viver como bons jardineiros, cuidando, né? Como pastoreando, mas é preciso a gente abandonar e execrar essa ideia michuruca de transformar tudo em mercadoria. E aí a propriedade privada capitalista da terra, ela é uma estrutura de uma violência brutal. Você lembra, Mauro? Nós tivemos, em 1986, a campanha da Fraternidade foi sobre a terra. O tema era Terra de Deus, Terra de Irmãos. 2 anos antes de ser promulgada, em 5 de outubro, a Constituição de 1988, né? E aquela campanha da Fraternidade sobre a terra, como Terra de Deus, Terra de Irmãos, ajudou a fazer a discussão no meio dos vários povos e dos movimentos sociais, para a gente inserir na Constituição que é a função social da propriedade e colocar lá que, pelo menos, os latifúndios devem ser desapropriados para fins de reforma agrária. Mas aí, veja, fizemos isso aí, mas aí o INCRA tem a tarefa de determinar o tal dos índices de produtividade, porque para aferir se uma terra cumpre a sua função social, segundo a Constituição, a terra tem a propriedade tem que cumprir concomitantemente 4 quesitos. Um é questão da produtividade, outro, respeito a legislações ambientais, quer dizer, não devastar o meio ambiente, a outra, não ter trabalho escravo, quer dizer, como é que é as relações trabalhistas na propriedade, e outra, partilhar um pouco, pelo menos um pouco, da produtividade que você faz ali. Aí, um dos critérios é o tal dos índices de produtividade, que o INCRA demarca. Os atuais índices de produtividade da terra estão defasados há 49 anos. Eles são de 1976. Então, assim, se o governo federal, através do INCRA, atualizasse os índices de produtividade, que nos últimos 49 anos, o que se produzia num hectare, hoje se produz 20 vezes mais, apareceria mais
200 milhões de hectares susceptíveis de serem desapropriadas e destinadas para reforma agrária. Mas não se faz essa atualização para continuar o cativeiro e o aprisionamento da terra. Enquanto você continua esse aprisionamento, aí tem todo o poder em cima da terra, a gente continua aí com os modernos coronéis da terra, hoje, que não são mais aqueles latifundiários, né, mas os donos da cidade ou dos grandes empresários hoje se tornaram também os grandes donos do campo, né? Então, a sociedade, e hoje eu vejo, Mauro, eu que acompanho a luta pela terra e nos últimos 20 anos também tive que abraçar a luta pela moradia, eu percebo assim que principalmente as grandes cidades estão vomitando as pessoas para fora. Então, a gente vê assim, já milhares de famílias, de pessoas dizendo, olha, não estou aguentando mais viver em grande cidade, quero voltar para o campo, né? É isso aí. Gente querida, gente amiga, Frei Gilvander Moreira, que seja a primeira de várias vindas tuas aqui no Paz e Bem. Alegria grande na sua presença, grande mesmo, viu? Prazer. Ô, Mauro, eu que agradeço o convite mais uma vez e que a luz e a força divina continue te guiando e você continue com muita saúde para continuar sendo esse profeta de tantas lutas. O mesmo e o dobro para ti. Paz e bem para todo mundo, toda a nossa comunidade, todo o povo brasileiro. Tchau. Paz e bem, um abraço. Tchau, tchau.